Parabéns pro presidente por vetar os 6 bilhões do fundão. Deixar claro uma coisa, vai ser vetado o excesso do que a lei garante. Tá? Então, a lei, quase 4 bilhões o fundo. O extra de 2 bilhões vai ser vetado. Se eu vetar o que está na lei, eu estou em curso em crime de responsabilidade. Espero não apanhar do pessoal aí, como sempre. Levando em conta a projeção de 20% de inflação acumulada entre 2018 e 2021, o total para o fundão eleitoral ficaria hoje perto de 2 bilhões e 100 milhões de reais. Pois é, para Jair Bolsonaro, o aumento em 2 bilhões de reais, porque eram 2 bilhões, que já era um absurdo, e eu combati lá atrás, ao contrário da claque bolsonarista que está aí de microfone nas emissoras governistas. Agora vai passar para 4 bilhões de reais, de acordo com aquilo que ele está confirmando hoje, confirmando, portanto, a minha análise, como eu já vou lembrar aqui para vocês. Para ele, o excedente são só os outros 2 bilhões, aqueles que levariam a 6 bilhões de reais de fundão eleitoral. E ele arranja aí umas regras para legitimar aquilo que ele faz. Que, aliás, é sempre o recurso, a tática, a estratégia bolsonarista. Eu estava falando disso no programa da semana passada, a respeito da questão do voto impresso, que se pode discordar, se pode concordar, se pode achar um ponto legítimo de debate, o que não justifica ameaças à eleição, se ele não for aprovado pelos demais envolvidos no processo constitucional democrático. Agora, para tentar emplacar o voto impresso, ele inventar que a eleição de 2018 foi fraudada porque ele teria vencido no primeiro turno, aí é insultar a inteligência das pessoas. Mas ele precisa criar uma razão para tentar esconder o fato de que ele precisa de uma narrativa de polarização, já que ele está aí inseparável do centrão, do sistema, a família envolvida em rachadinha. Então ele precisa de uma pauta que mobilize as pessoas mais ingênuas. E eu recebo mensagens de algumas pessoas ingênuas. Tem algumas que são simplesmente estúpidas, né? São aquelas que chegam xingando porque você está expondo, descrevendo a realidade, mas ela está na bolha, no universo paralelo da propaganda bolsonarista, e ela reage como Don Quixote reagia contra quem tentava trazê-lo para a primeira realidade. Mas tem as pessoas ingênuas que elas acreditam que a mobilização do mundo hoje devia ser simplesmente em torno do voto impresso, porque senão o sistema venceu, etc., e o resto todo ela não enxerga. Então Jair Bolsonaro ele sempre cria uma narrativa para tentar justificar aquilo que ele está fazendo. Então ele inventa que houve uma fraude que faria com que ele tivesse ganho no primeiro turno. Porque se ele simplesmente mostrar que ele está querendo um recurso de termos de mecanismo na votação, num processo que ele mesmo venceu sem esse mecanismo, o apelo para essa pauta seria muito menor. E ele venceu várias vezes, porque ele venceu várias vezes como deputado, por meio das urnas eletrônicas, e ele venceu por meio das urnas eletrônicas, sem impressão de voto, a disputa para a presidência, o que fez diminuir a desconfiança em qualquer pessoa que se mantém na realidade. E agora, aliás, Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, é até mais transparente do que o Dias Toffoli, apesar de toda a mobilização bolsonarista contra o ministro também. Mas aí eu volto aqui à questão. Então, para ele justificar que ele está endossando, compactuando com o aumento do fundão eleitoral para 4 bilhões de reais, no meio de uma crise sanitária, mesmo que não fosse, já era absurdo. Sendo, é mais ainda. Ele precisa dizer que não, veja bem, até 4 bilhões e tal, eu vou tirar o que é excedente, que não está na lei, e também se eu não fizer isso, eu vou incorrer em crime de responsabilidade. É curioso como essa narrativa ela vai mudando. Ela era assim para ele aprovar os 2 bilhões de reais. Ele dizia que se ele não fizesse isso, se ele vetasse, que é um direito constitucional do presidente vetar, ele incorreria em crime de responsabilidade, seria alvo de processo de impeachment. Uma farsa que só foi legitimada, endossada por aqueles que estão faturando alto, passando pano para o bolsonarismo.
O próprio presidente da Câmara na ocasião era o Rodrigo Maia. E o Rodrigo Maia dizia, o presidente tem que assumir o que faz, o que ele quer, o que ele não quer, não vai ser alvo de impeachment. Deu declaração nesse sentido, era o responsável pela abertura de um eventual processo de impeachment. É claro que ele poderia fazer uma nova proposta, com outro valor, como apontaram parlamentares que defendem a contenção dos gastos públicos, ao contrário de Bolsonaro e da família Bolsonaro, que nunca foram liberais nesse sentido. Está aí todo o histórico dos gabinetes para demonstrar. Então Jair Bolsonaro agora endossa o aumento do fundão para 4 bilhões de reais e ele requenta aquela narrativa de que ele poderia ser alvo de impeachment se não fizesse isso. Então vocês vejam que ele nunca está fazendo alguma coisa por ser de interesse dele, de acordo com a narrativa dele. Não, ele está fazendo porque não tem outro jeito. Porque tem que ser assim, porque senão ele é alvo de impeachment e tal. E olha, não batam muito não. Ele faz esse apelo no vídeo que a gente mostrou. Continuando ali, ele diz assim, não, senão só o que vocês vão ter de opção no segundo turno é o Lula e o Ciro Gomes. Ele faz ainda um apelo, uma espécie de chantagem emocional, tipo, não me critiquem muito por compactuar com esse imenso gasto público para os políticos, enquanto a população aí está passando necessidade, porque senão vai vir o pessoal da esquerda aí, né? Que é sempre aquele discurso tribal. Você tem aqui a minha tribo, tem a tribo deles, a minha tribo é linda e maravilhosa, todo mundo limpinho, todo mundo santinho, mesmo que incorra em todos esses votos, em todas essas decisões, mesmo que venha à tona os telhados de vidro, não. Eles são aquelas almas impolutas. Se ficar criticando por aquilo que eles fazem de igual àqueles que eles prometeram combater, aí só vai sobrar aqueles que eles prometeram combater. Eventualmente, para quê? Para fazer o mesmo? Então, quer dizer, você, de acordo com essa narrativa, você tem que votar no Bolsonaro para evitar que outras pessoas façam o mesmo que ele no lugar dele. É isso que gera ironia o tempo todo agora na rede social. Porque os bolsonaristas, inclusive, votaram a favor da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que incluía já o aumento do fundo eleitoral para 6 bilhões de reais. Com gordura para queimar, com o bode na sala, como eu apontei. Aliás, antes de eu continuar, vou mostrar o vídeo aqui do meu comentário feito em 19 de julho de 2021. Há uma semana, portanto, uma semana antes de Jair Bolsonaro confirmar a minha análise mais uma vez. Eu devia até agradecer ao presidente por ficar confirmando depois, evidentemente, de lançar tanta cortina de fumaça. Pode soltar a produção. Deixar claro uma coisa. Agora, acordão para, por exemplo, não, em vez de 6 bilhões, vamos botar 4. Continua sendo um assinte. 2 bilhões já era. Isso aí era para diminuir ou acabar. O partido tem que sustentar com dinheiro dos filiados, dos seus simpatizantes. Não é com dinheiro do povo brasileiro. Agora não. Então, assim, você pode ter uma estratégia aí por trás da turma do Arthur Lira, interessada em aprovar isso aí também, de jogar lá em cima, vamos triplicar logo esse negócio, depois, se ficar desgaste para o presidente, ele vai querer vetar para não se queimar com a parte do eleitorado que ainda lhe resta, e aí vai querer um acordo e tal, aí a gente consegue diminuir para 4. Quer dizer, você joga já com gordura para queimar, é o famoso bode na sala. Então esse foi meu comentário no dia 19 de julho, horas depois desse meu comentário aqui no Salve Salve Band News, que acaba às 5 da tarde, na verdade 11 e tanto da noite, a Folha de São Paulo fez uma matéria, ali o jornalismo de bastidor, mostrando que já tinha se iniciado a articulação pelo fundão de 4 bilhões de reais. E agora, uma semana depois, Jair Bolsonaro confirma, portanto, aquilo que eu antecipei, com a análise antecipando os fatos, porque aqui esse programa trata da realidade, né? Vocês vão ver, evidentemente, no final da tarde, os programas dos agentes políticos do bolsonarismo, disfarçados de comentaristas, às vezes até de jornalistas, que a maioria deles não é e nunca foi. Obviamente você tem ex-jornalistas em atividade aí, passando pano para o governo, e eles vão dizer, não, o Bolsonaro faz muito bem em fazer isso, veja bem, tem um pouco de concessão necessária, aquele pano todo. A verdade é que Jair Bolsonaro está interessado, ele não assume. Ele tem interesse em usar o fundão eleitoral para a própria campanha dele, da família dele, dos aliados dele, em 2022.
O Arthur Lira, presidente da Câmara eleito com apoio dele, Jair Bolsonaro, desde o começo, estava lá tentando aumentar o valor destinado aos partidos. E com essas alegações que são mais insultantes também à inteligência brasileira, das pessoas no Brasil, que os políticos não tiveram tanto recurso, foi muito complicado fazer a eleição de 2020, as eleições municipais com esse dinheiro e tal. Cadê o relatório que comprova essa dificuldade? Você vê algum político desse apresentar um estudo feito em detalhes, que passe por diversas consultorias a respeito? Nada, eles botam lá um valor mais alto, porque eles querem, porque são eles que fazem as leis de acordo com os interesses deles, em causa própria. Você teve aí um monte de imbróglio para liberar auxílio emergencial no meio de uma pandemia. E o pessoal está ganhando aí no Bolsa Família até outro dia R$190. E os políticos vão ter 6 bilhões de reais para eles. É mais verba do que tem para saneamento, do que tem para um monte de coisa fundamental para o cidadão brasileiro, mas eles vão ter. Para quê? Para mentir na campanha, para sujar as ruas, para pagar marqueteiro. E o bolsonarismo tem interesse em usar essa verba, só que posa de santo. E tem gente que se deixa hipnotizar por retórica no Brasil de político. O político, ele diz uma coisa posando ali de santo, então, enquanto ele faz exatamente o contrário. E aí, isso remete àquela frase atribuída ao comediante Groucho Marx, que não tem nada a ver com Karl Marx, comediante americano, que fala, afinal você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? E as pessoas, mais ingênuas, é claro, elas acreditam no que o sujeito está falando, não naquilo que elas estão vendo. Que são os bolsonaristas votando a favor do aumento do fundão e o presidente votando, não é votando, mas na prática, endossando o aumento do fundão para 4 bilhões de reais, fingindo que ele está vetando, fingindo que ele está impedindo um aumento. Não, ele está permitindo a duplicação do valor. Botaram o bode na sala, a gordura para queimar, para poder fazer com que o presidente parecesse alguém que está contendo, pelo menos, algo que poderia ser pior. Enquanto está lá ministério para o Ciro Nogueira e faz outros favores aí para a turma dele, do Centrão. Então, repito, isso aqui é um assinte com o cidadão brasileiro, pagador de impostos. Isso aqui é dinheiro dos brasileiros, não é dinheiro do governo, não é dinheiro desses políticos, eles estão pegando para eles, porque eles acham que a prioridade são eles fazerem campanha política, e sabe-se lá onde vai parar esse dinheiro também. Porque você tem a instrumentalização política de órgãos de controle e fiscalização, fica complicado muitas vezes saber o paradeiro. E a gente vê aí gráfica fantasma, gente que não tem nem material, nem equipe para produzir material de campanha e está lá recebendo verba. A história recente mostrou tudo isso aí. Então esse episódio ele é emblemático desse contraste entre a retórica bolsonarista, de uma família que posa de limpinha no meio dos sujinhos, e a prática bolsonarista. Eles votaram e o presidente vai permitir a duplicação do valor. Esses são os fatos, o resto é propaganda.